Olhe o versículo de número 9, mais uma vez como ele vai falar. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A primeira coisa que ele diz, afligi-vos. Então, irmãos, a aflição aqui que Tiago está falando é no sentido interior, emocional, no sentido da alma, que as pessoas deveriam olhar para o que estavam fazendo de errado e se afligirem por dentro por causa do pecado. A segunda coisa que Tiago vai dizer é as pessoas lamentem e chorem pela condição que vocês estão. A lamentação que ele está falando aqui também é uma lamentação interior. Não por uma coisa que perdeu. Não por uma atitude que tomou e deixou de ganhar alguma coisa ou perdeu alguma coisa. Não, não é um lamento e um choro egoísta. Porque isso é fácil, qualquer um faz. Lamenta e chora por uma coisa que perdeu. Mas Tiago está mandando as pessoas lamentarem e chorarem por causa do que elas estavam fazendo ou tinham feito de errado. Por isso ele está falando, lamentem e chorem. Mais uma vez, quando nós lemos Jeremias capítulo 4, ou Jeremias capítulo de número 49, os profetas, quando falavam para as pessoas lamentarem, chorarem e se afligirem, irmãos, geralmente eles estavam falando de uma situação que as pessoas pecavam contra Deus, Deus se irava e estava prestes ali a derramar a sua ira sobre as pessoas ou sobre a nação de Israel. Por isso que essa linguagem de aflição, lamento e choro é uma linguagem como se fosse ligando um sinal de alerta vermelho de que a ira de Deus está para ser despejada e é necessário que haja uma aflição, um lamento e um choro por causa do pecado. Olha como ele ainda vai dizer, irmãos, no final do versículo 9, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Parece que essas pessoas estavam vivendo a vida de qualquer forma, de todo jeito. Estavam tendo amizade com o mundo, se entregando aos prazeres que geram inimizades com Deus, e elas estavam vivendo sorrindo, alegres, cantando, felizes, como se nada tivesse acontecendo. Por isso Tiago diz, olha, o vosso riso se torne em choro, que a vossa alegria se torne em tristeza. Porque a maneira como vocês estão vivendo não correspondem a essa realidade. Por isso vocês devem mudar o pensamento, mudar a atitude, mudar a maneira de estar. De felicidade para tristeza, de alegria para pranto. Irmãos, Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 2 ao 5, eu quero ler aqui com os irmãos, porque é extremamente instrutivo. Eclesiastes 7, vamos ler o verso 2 e o verso 3 apenas? Olha o que ele vai dizer. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Eclesiastes 7, verso 1, 2 e 3, que diz assim: melhor é a boa fama do que o perfume precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto faz melhor o coração. Veja que Salomão está falando aqui em Eclesiastes que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há alegria e festa. Veja que o dia da morte, ele está dizendo que é melhor do que o dia do nascimento. O que isso significa? Salomão está querendo despertar os seus leitores, as pessoas, de que com a tristeza, com as agonias e com as aflições, nós aprendemos mais do que a alegria. Olhe para o seu passado, de forma particular e pessoal. Os momentos em que nós aprendemos mais na vida é nos momentos de dificuldade. É nos momentos de tristeza, de angústia, de aflição.
Por quê? Porque esses momentos, no momento da morte, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza e de dor, é nos momentos onde nós sentamos, paramos e pensamos melhor nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas coisas que iremos fazer dali para frente. É isso que Salomão está ensinando. É melhor você ir a um velório do que ir você para uma festa ou uma casa onde tem banquete. Por quê? Porque quando você vê aquela pessoa morta e as pessoas ali pranteando e chorando, por causa daquilo, vocês irão pensar na vida melhor. Vocês irão raciocinar melhor. Porque eu nunca vi ninguém pensando numa festa. Eu nunca vi ninguém aprendendo nada num banquete. Pelo contrário, no banquete a gente ri, a gente dá risada, se confraterniza, se alegra. Não estou dizendo que isso é ruim. O que eu estou dizendo é que a gente não aprende muitas coisas nesses momentos. Mas quando nós somos confrontados com a morte e com coisas extremamente ruins assim, nós paramos e pensamos melhor na nossa vida. E é isso que Tiago está querendo ensinar às pessoas. Olhem, aflijam-se, chorem, a vossa alegria se torne em tristeza, para que vocês possam aprender com esses momentos. E é assim, irmãos, que nós temos que às vezes pensar. Nós às vezes precisamos, irmãos, de nos afligirmos. Às vezes nós precisamos de lamentarmos o que fazemos de errado contra Deus. Às vezes nós precisamos, irmãos, deixar o sorriso e entrar num profundo luto, numa profunda dor e numa reflexão de como temos vivido a vida, de como estamos caminhando diante de Deus. E é isso e que nós devemos, sempre olhando no retrovisor da nossa vida e da nossa história, como temos vivido, e se for necessário, que nós venhamos a refletir, a chorar e a lamentar por coisa que nós eventualmente possamos ter feito em nossa vida. E por fim, irmãos, no versículo 10, ele termina dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aqui é um resumo do que Tiago queria falar. Nesses 3 versículos, ele está dizendo: humilhem-se diante de Deus. Se coloquem diante da vontade de Deus. Olhem para quem vocês são, olhem para quem Deus é, se humilhem na presença de Deus, chorem, olhem a situação de vocês e Deus vos exaltará. 1 Pedro 5,6 diz exatamente a mesma coisa. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, exalte a vocês. Então, irmãos, nós devemos pensar que todas as pessoas que se humilharam diante de Deus, Deus restaurou e perdoou essas pessoas. O próprio Davi foi um caso desse. Davi cometeu um pecado diante de Deus. Davi cometeu um adultério, mas ele se humilhou, ele se arrependeu e abandonou esse pecado. E Deus perdoou esse homem. Quando nós lemos em João 8, a mulher pecadora pega num ato de adultério, onde as pessoas queriam apedrejar aquela mulher. Jesus pergunta a todas as pessoas que queriam apedrejar aquela mulher: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, Jesus terminou dizendo: mulher, vá em paz, não peques mais. Então, aquela mulher se arrependeu dos seus pecados e ali Jesus restaurou a vida daquela mulher. Lucas, capítulo de número 7, do verso 36 ao verso 50, vai contar também uma história de uma mulher pecadora que chega diante de Jesus, chora, limpa os pés de Jesus com seus cabelos, lava os pés de Jesus ali com as suas lágrimas e começa a beijar os pés de Jesus. Jesus também perdoa aquela mulher. Quando nós lemos Lucas 14, do verso 9 ao verso de número 14, há uma parábola do fariseu e do publicano, onde o publicano se coloca diante de Deus, arrependido, quebrantado, se humilhando diante de Deus, reconhecendo quem ele é e quem Deus era. E Deus diz que aquele homem desceu justificado.
Portanto, irmãos, quando nós nos humilharmos diante de Deus, nós devemos ter a certeza que Deus é misericordioso, é longânimo, é compassivo e nos perdoará e nos restaurará a nossa comunhão. Que nós venhamos a meditar dia após dia na palavra de Deus em submissão à sua vontade.